Guerreiro Ramos. A redução sociológica. Capítulo 8. Lei do comprometimento. Esta lei pode ser enunciada do seguinte modo: nos países periféricos, a ideia e a prática da redução sociológica somente podem ocorrer ao cientista social que tenha adotado sistematicamente uma posição de engajamento ou de compromisso consciente com o seu contexto. Antes de tentar justificá-la, parecem necessários alguns esclarecimentos, pois o sentido desta lei se clarifica imediatamente quando se observa que há uma diferença essencial entre um engajamento sistemático e um engajamento ingênuo. É bem de ver que somente em casos aberrantes se registrará a existência de especialistas em ciência social que não desejem contribuir para a promoção histórica de sua coletividade. Há, porém, especialistas que, professando um universalismo não qualificado, pretendem depurar a sua prática científica do influxo de um compromisso com a realidade social. Julgam que esse influxo vicia a atividade científica. Nos países periféricos, os especialistas que adotam esse modo de ver, não refletindo sobre os pressupostos da prática científica, ficam indefesos diante da perspectiva implícita na produção científica estrangeira e sucumbem às suas premissas de valor, como diria Myrdal. A outra posição não aconselha que o sociólogo seja um formulador de racionalizações, de coberturas, de autoexaltações nacionais, pela manipulação de resíduos emotivos, sob o rótulo de ciência. É preciso advertir, tal posição está longe de ser equivalente ao fascismo. A posição de engajamento nada tem a ver com aquela subalterna atitude. Ao invés, é baseada numa crítica radical, que, numa reflexão sobre os fundamentos existenciais da ciência em ato ou da produção científica. O compromisso de que se fala aqui, na medida em que seja sistemático, situa o cientista no ponto de vista universal da comunidade humana. O regional e o nacional, em tal compromisso, não são termos finais, são termos imediatos de concretização do universal. Esta posição confere extrema lucidez ao cientista, pois o leva a colocar, sob a luz da consciência, as virtualidades que habitualmente estão obscurecidas na conduta ordinária. É o requisito imprescindível para que surja nos países subdesenvolvidos a verdadeira ciência. Ademais, é também a condição indispensável para que o cientista desses países se libere da servidão intelectual, transcenda a condição de copista e repetidor e ingresse num plano teórico iminente. O sociólogo, como qualquer especialista em ciências sociais, está sempre condicionado, em sua especulação, por um a priori de caráter existencial, tenha ou não consciência disso. Decorre o fato de que sua consciência se elabora invariavelmente a partir do trato com os objetos e as pessoas do mundo particular em que vive. Não existe um eu acósmico ou ahistórico capaz de postar-se diante do mundo, livre de condicionamentos. O eu e a consciência do eu brotam do nós que os antecede lógica e historicamente. A consciência ingênua não percebe a implicação recíproca do ser humano e do mundo. Resíduo de ingenuidade se encontra na atitude do cientista que acredita numa ciência imune de condicionamentos. Ao refletir sobre os supostos da atividade científica, ver-se-á que está implicada numa teia de relações complexas que constituem o mundo tal como aparece ao cientista que nele vive. Não se toma aqui posição de caráter idealista, nem se retorna a querela entre o idealismo e o realismo. As concepções do conhecimento, de um lado, como determinação do objeto pelo sujeito, de outro, como determinação do sujeito pelo objeto, não são as únicas possíveis no domínio da gnosiologia. O conhecimento, descritivamente, é uma relação entre a consciência cognoscente e o objeto, na qual se verifica a reciprocidade de influência, fato este que não foi vistas pelas antigas teorias gnosiológicas. No plano histórico-social, essa reciprocidade de influências permite compreender a ideia de mundo, que torna inteligíveis as relações entre o sujeito e o objeto. O mundo não é uma coleção de objetos que possamos contemplar do lado de fora. Estamos necessariamente no mundo e por ele somos constituídos. O homem é ser no mundo, não, porém, como um par de sapatos está numa caixa, mas enquanto suas ações implicam o mundo, ou uma visão prévia do mundo, vê o Tanchachu. São de capital importância no presente estudo, os esclarecimentos que nos oferece o conceito contemporâneo de mundo. A atual teoria filosófica do mundo é tributária das indagações de pensadores alemães a respeito do que são as visões do mundo. É comum a esses pensadores o ponto de vista de que a visão do mundo não é adquirida por esforço intelectual, nem pode ser exposta como se explica uma doutrina ou um sistema de ideias. A visão do mundo,
Apesar disso, é sistema porque é configuradora de atos e de ideias, tem organicidade. Mas não é puramente intelectual, por isso, não se pode neutralizar seu efeito condicionador sobre a atividade científica. Porque nos integramos na totalidade do mundo de modo não intelectual é que nossa existência supõe um a priori histórico social. Não aceitamos uma visão de mundo como esposamos uma doutrina ou nos convertemos a uma religião. Vivemos necessariamente a visão de mundo de nossa época e de nossa nação. Jaspers a entende como um ponto de vista não escolhido, abre aspas, impõe-se a mim, na situação histórica concreta em que me encontro, não escolhi tal corpo, tal país, tal caráter, fim da citação de Jaspers. Eis porque Dilthey afirmava que é a vida a raiz última da visão do mundo. É a partir de um engajamento vital que as coisas adquirem sentido para nós. É o alcance de nossa relação vital cotidiana, não é algo cuja eliminação fosse de desejar. Nada para o homem teria sentido se não pudesse ser referido a um engajamento vital. Este é, portanto, condição para que as coisas tenham sentido. Em Jaspers, esta condição de possibilidade do conhecimento é sustentada, abre aspas. É porque estou certo de estar vivo que posso elaborar uma teoria da vida, porque estou ligado à minha paisagem por 1000 laços históricos e afetivos que posso edificar uma física da natureza, porque estou integrado a grupos sociais que posso constituir uma sociologia. Fecha aspas, citação de Jaspers. E em um escrito autobiográfico, dizia o filósofo alemão, abre aspas, vi claramente que o estudo dos filósofos anteriores servia de muito pouco se não ia acompanhado da própria realidade. Só partindo desta, compreenderemos as questões do pensadores, de sorte que possamos ler seus textos como se fossem atuais, como se todos os filósofos fossem contemporâneos. Fecha aspas, citação de Jaspers. Reflexões como estas pertencem ao domínio do que Dilthey chamava de filosofia da filosofia ou do que atualmente se pode considerar como redução filosófica da filosofia. Tenha ou não consciência disso, o homem não é um termo isolado da realidade histórico-social. Está é uma totalidade em que está implicado. Todo fazer humano implica uma interpretação das coisas que manipula, como todo teorizar a extensão do fazer no nível da representação. Não é, pois, legítimo extremar a distinção entre teoria e prática. Ambas têm sua raiz comum no que Heidegger chama de cuidado, sorry. De certo, sob pena de constituir um flatus vocis, o impulso para teorizar jamais é gratuito, origina-se na ocupação. Supor que o homem teoriza primeiro e age depois incorre em erro. O homem não se esgota no pensar, e também sentir o querer. O pensar é apenas um aspecto particular da vida, que consiste em converter em objeto determinado conteúdo do agir humano. A nova teoria, resultante do esforço de pensar, era não homem, uma virtualidade. É precisamente a reflexão que torna explícita e exprime, de modo elaborado, a virtualidade implícita no agir humano. A pergunta famosa, abre aspas, quem educa o educador? Fecha aspas, só tem uma resposta, a sociedade, e não outro educador. E assim se desfaz a polaridade entre teoria e prática. Por que a sociedade? Porque é um fenômeno total. É pressuposto essencial da categoria de totalidade, e a ideia de implicação. O verdadeiro educador sabe que só conseguirá levar a efeito a pedagogia que lhe possibilitam as condições sociais determinadas em que vive. Tenha consciência da implicação do homem no mundo. Tal ideia encontra-se afirmada, na Europa, em algumas correntes da filosofia, principalmente no historicismo e no existencialismo. Mas nem todas as suas consequências foram percebidas, pois tem sido sustentada principalmente como tese filosófica. Integrados que se acham os pensadores europeus em estruturas históricas rígidas e seculares em que praticamente quase tudo está feito, encontram-se existencialmente limitados para tirar, no plano da vivência ordinária, todo o partido de tal ideia. Um dos que mais longe avançaram nesse caminho foi Karl Jaspers que, com a categoria da Assunção, caracterizou uma modalidade de filosofia e de psicologia que se esforça por incorporar ao trabalho teórico a perspectiva existencial do teorizador. No campo da sociologia, porém, tem sido pouco adotada esta diretriz. É certo que representa grande progresso o fato de ter a sociologia europeia contemporânea, principalmente a francesa, redescoberto a noção de totalidade. Seja numa conotação maussian, em Gurtwisch principalmente, seja numa conotação hegeliana, nos trabalhos de Guerges Lucas, Henri Lefebvre,
Pierre Naville e Edgar Morin, sociólogos europeus têm mostrado neste fim estudo em que os fenômenos humanos e sociais são vistos como fenômenos totais. Para eles, no entanto, a totalidade ainda é uma ideia, ou se realiza em nível de grande generalidade. Quem lê, por exemplo, os estudos de sociologia colonial, de Georges Balanger, verifica, sem dúvida, que o autor já analise os problemas das sociedades não letradas à luz de uma perspectiva mais coerente e científica do que os antropólogos culturais e os estudiosos não iniciados na noção de totalidade. Todavia, esses trabalhos de Balanger, a despeito do seu avanço metodológico, refletem atitude ingênua, que se revela como tal àqueles que, nos contextos ordinariamente considerados como objeto de antropologia ou etnologia, assumem uma posição de engajamento, marcada pelo propósito de transformar, mais do que interpretar, a realidade histórico-social. Há ainda um vício europocêntrico em tais estudos, expresso no academicismo que os afeta. Aqui se verifica um limite imposto ao estudioso europeu. A sua prática social entra em conflito com a prática do estudioso de regiões subdesenvolvidas. O estudioso europeu só poderá ultrapassar esse limite se, por um esforço de desideologização, adotar, em caráter sistemático, o ponto de vista universal da comunidade humana. Só assim transcenderá o seu contexto histórico-social particular. É esse ponto de vista que atualmente tomam possíveis, em países dominantes, pensadores como Georges Lukács, Gunnar Myrdal, Paul Cévesi, Paul Baran, Uri Mills e outros. Habitualmente, porém, o projeto de desenvolvimento de uma região atrasada não afeta, não configura o destino de um europeu ou norte-americano. Mas configura normalmente o destino dos naturais dessa região. O homem não é apenas um ser no mundo, é também um ser do mundo, em determinada forma histórica particular. Em seus estudos sociológicos ou antropológicos sobre as regiões subdesenvolvidas, o europeu pode utilizar a categoria de ser no mundo, mas muitos aspectos da realidade ficarão de seu alcance, que só podem ser percebidos à luz do ponto de vista da comunidade humana universal, ou na medida em que se verifique no observador um compromisso sistemático com as virtualidades do mundo sobre o qual incide a sua especulação. Nos países periféricos, é a adoção sistemática de um ponto de vista universal orientado para o futuro que possibilita a redução sociológica. É o imperativo de acelerar, de modo historicamente positivo, a transformação de contextos subdesenvolvidos que impõe ao cientista de países periféricos a exigência de assimilar não mecanicamente o patrimônio científico estrangeiro. Esta exigência se torna particularmente aguda quando, naqueles países, se deflagram impulsos concretos de ordenação própria ou de articulação interna. Enquanto permanecem ordenados ou articulados para fora, referidos a um centro dominante que lhes é exterior, carecem da condição mesma que os habilitaria à prática da redução. Esta, no caso, surge como pormenor da reação global de um país situado no âmbito de dominação de outro mais poderoso, no sentido de obter capacidade autodeterminativa. Nesses países periféricos, a sociedade não está fundada segundo critérios próprios, é algo a fundar, e por isso, a assunção, o engajamento abre, para o intelectual, um horizonte de infinitas possibilidades. Capítulo 9. Lei do caráter subsidiário da produção científica estrangeira. Esta lei pode ser enunciada do seguinte modo: à luz da redução sociológica, toda produção científica estrangeira é, em princípio, subsidiária. A consciência cognoscente está sempre referida aos objetos. Eis uma afirmação abstrata da fenomenologia ego cogito cogitatum. Demonstrando a estrutura intencional da consciência, Russell caracteriza sua posição em face do método cartesiano. O eu, para Descartes, é substância, res cogitans, algo hipostasiado. Para Russell, o eu está sempre relacionado com os objetos. Mas, a fim de tirar partido desta enunciação de Russell, no campo da sociologia, é necessário considerar o eu e os objetos do plano empírico ou no eidético, jamais no plano transcendental. O sujeito ordinário da vida psíquica é sempre alguém cuja consciência está referida a objetos concretos de uma circunstância determinada. Estes objetos não estão simplesmente justapostos, constituem uma totalidade dotada de sentido de que cada um deles participa. Assim, para o sociólogo, a intencionalidade de que fala Russell tem sempre concreticidade. É preciso distinguir a intencionalidade do eu puro da intencionalidade de um concreto, episódico, historicamente configurado.
O eu puro é o sujeito do ponto de vista da redução transcendental. Para a redução sociológica, o sujeito é, porém, o eu concreto, inserido na comunidade. O que a sociologia tem a fazer é transferir a noção husserliana de intencionalidade do plano da ontologia pura para o plano regional do social, onde os objetos não são intencionais, como pensa Husserl, apenas porque estejam referidos à consciência. São objetivamente intencionais, são intencionais enquanto carregados de determinado sentido, de determinado propósito, enquanto veiculam um para, enquanto integrados em particular estrutura referencial. Para usar a própria terminologia de Husserl, pode-se dizer que a redução sociológica não é uma reflexão sobre o objeto puro do ato intencional. É uma reflexão sobre os sentidos dos noimas, ou seja, as formas como os objetos são dados ao ato intencional ou noesis. O que Husserl chama noema não equivale à forma aristotélica, aquilo que faz que o objeto seja o que é, a sua essência. Se assim fosse, a cada objeto corresponderia apenas um noema. Para Husserl, um objeto pode aparecer à consciência segundo diversos noemas, mantendo, no entanto, sua identidade apesar de todas as perspectivas. O noema não é, pois, a essência do objeto, é o conteúdo objetivo de um ato intencional. Um objeto cultural, por exemplo o Estado, pode ser considerado, no domínio da sociologia, sob várias formas, noemas. O sociólogo norte-americano considera de uma forma, o alemão, de outra, o francês, de outra, e assim por diante. Cada uma dessas formas, noemas, está referida ao ato referencial, noesis, do respectivo sociólogo. Os noemas não são paradigmas universais e, portanto, não podem ser transferidos da perspectiva noética em que se dão para outra. Desde que, mediante a redução sociológica, descubramos no contexto onde surgem o sentido dos produtos sociológicos, por exemplo, os diferentes noemas do Estado, podemos utilizá-los como subsídios, em uma noesis não meramente imitativa, mas dotada, para nós, de autenticidade e intencionalidade. Um produto sociológico qualquer, sistema, teoria, conceito, técnica de pesquisa, método, a menos que seja fruto de uma atividade lúdica ou ociosa, é sempre elaborada para atender a uma imposição. Esse para é que constitui a intencionalidade do produto sociológico. O sistema de Spencer tem pleno sentido, sobretudo para os ingleses. Como o de Comte, para os franceses, e de Max Weber, para os alemães, o de Lester Ward, para os norte-americanos. É nesta acepção de que falava aqui na intencionalidade do produto sociológico bruto que, no nosso sistema, transcende os respectivos contextos imediatos, é a sua contribuição a formar o que mais adiante se chamará de núcleo central do pensamento sociológico. Ao utilizarmos um objeto puro, sem reduzi-lo, somos envolvidos pela intencionalidade de que é portador. A observância desta lei levará o sociólogo a utilizar a produção estrangeira como matéria-prima de elaboração teórica, condicionada por fatores particulares da sociedade em que vive. A redução só se torna possível, portanto, quando, na sociedade em que vive o sociólogo, aqueles fatores operam efetivamente, prevalecendo, de modo objetivo, sobre o condicionamento exógeno. Somente naquelas sociedades em que se gera uma prática coletiva, praxis, é que se pode liquidar a ociosidade do trabalho intelectual, portanto, do trabalho sociológico. Em tais condições, a própria sociedade coloca diante do sociólogo as tarefas que deve empreender. Essas tarefas deixam de ser arbitrariamente selecionadas pelo gosto individual do sociólogo e passam a ser determinadas pela comunidade. O caráter ocioso da especulação sociológica nos países coloniais transparece no fato de não ter exigências próprias, mas obedecer às variações das correntes estrangeiras. Trata-se de fenômeno que pertence ao domínio da sociologia da moda. É a prática da redução que converte o sociólogo de consumidor, colecionador, de ideias em produtor de ideias. A produção sociológica estrangeira, para o sociólogo que fundamenta sua especulação na prática social, não vale como paradigma ou modelo, mas apenas como subsídio. Dada a grande voga no Brasil da sociologia norte-americana, não será demais utilizá-la ainda uma vez, a fim de servir como material ilustrativo da lei em discussão. Mostrar-se-á que tal sociologia só tem, para nós brasileiros, utilidade subsidiária. Pode-se, por exemplo, aprender muito, examinando a produção sociológica nos Estados Unidos. Mas os seus conceitos, métodos e processos não constituem paradigmas para o pensador brasileiro.
É justo admirar a exigência de quantificação que se impõe às pesquisas sociológicas nos Estados Unidos, bem assim o desenvolvimento considerável que ali tiveram certos ramos desta disciplina, como a sociologia rural, a urbana, a ecologia social, a patologia social, o controle social, e também o sistema de referências conceituais que a disciplina adota. Todos esses e outros aspectos da sociologia norte-americana se explicam pela realidade social desse país. Os Estados Unidos, porque plenamente desenvolvidos, chegaram a um grau extremo na divisão social do trabalho. Os fatores que condicionam os problemas de sua complicada estrutura capitalista são de caráter muito refinado. É óbvio que a estreita interdependência das partes desta estrutura exige que as investigações sejam extremamente minuciosas. Impõe-se, assim, que as análises sociológicas se apresentem tanto quanto possível em formas quantificadas. É sabido que a extrema divisão social do trabalho leva a maioria dos membros de uma sociedade a perder o sentido unitário do seu movimento global. Durkheim chamava de anomia a este estado, em que, por força de uma pronunciada especialização de funções, os indivíduos acabam dominados por uma visão fragmentária da coletividade. A sociedade norte-americana é, internamente, constituída de partes mal integradas, carece de eunoia, o que explica a necessidade de tomar consciência do imperativo de mobilizar, em grande escala, processos coercitivos, diretos e indiretos, para garantir um mínimo de estabilidade social. A muito peculiar formação histórica dos Estados Unidos, embora lhes tenha propiciado um desenvolvimento material que os tornou um país economicamente hegemônico no mundo contemporâneo, não lhes permitiu, como já indicamos, uma sedimentação lenta de tradições e usos próprios. Por falta de um substrato de práticas comunitárias longamente decantadas no tempo, a sociedade norte-americana não realiza um modo de coexistência humana, no qual os indivíduos estejam submetidos a uma instância consuetudinária superior, a um estatuto de fundação, ou seja, a um nomos. Tal sociedade tem, por isso, aguda consciência de quanto é problemática a integração das condutas de seus membros e sente a necessidade de promover continuamente de modo dirigido esta integração, que não se processa espontaneamente. A possibilidade desse dirigismo é garantida pelos poderes que a luta burguesa norte-americana soube conquistar. Uri Mills descreve as condições que levaram essa burguesia a ocupar o centro do poder como elite praticamente exclusiva, só se registrando, no mundo de hoje, situação equivalente a esta na Rússia soviética, onde uma burocracia dominante exerce o mesmo dirigismo totalitário. Diz Uri Mills. Início da citação, abre aspas. O fato de que a sociedade norte-americana não haja passado nunca por uma época feudal é de importância decisiva para o caráter de sua elite, assim como para a dita sociedade em geral, porque significa que nenhuma nobreza, nem aristocracia, criada antes da era capitalista, sustentou uma longa oposição à alta burguesia, que essa burguesia monopolizou não só a riqueza, mas também o prestígio e o poder, que nenhum grupo de famílias nobres ocupou as posições mais altas e monopolizou os valores em geral tidos em grande estima, e desde logo, nenhum grupo o fez explicitamente, baseando-se em direito hereditário. Significa, finalmente, que nem os altos dignitários da Igreja, nem a nobreza cortesã, nem os poderosos latifundiários condecorados com atavios honoríficos, nem os monopolizadores dos altos postos militares se opuseram à burguesia enriquecida. Nem fizeram resistência à sua elevação, em nome do nascimento e do privilégio. Fecha aspas, citação de Uri Mills. Essa elite não poderia ficar indiferente aos meios eficazes de condicionamento em massa das condutas. Em diversas formas, ostensivas ou discretas, administra complicado sistema de prêmios e castigos, cujo objetivo é a conservação social. Não são apenas técnicas sociais, como a propaganda, as relações públicas, as relações humanas, as únicas armas de autodefesa do vigente sistema norte-americano. A conservação social, grosso modo, a essência da ideologia em que se fundamentam as ciências sociais nos Estados Unidos. Por exemplo, não constituem ciências, mas tecnologias sociais de índole conservadora, disciplinas como psicologia social, patologia social, problemas sociais, desorganização social, sociologia industrial, controle social, ecologia social, ainda no domínio parasociológico, o serviço social. O propósito eminentemente acomodativo que Uri Mills denunciou na patologia social não é particularidade desta disciplina,
mas característica dominante da sociologia norte-americana. Na verdade, apenas dominante e não exclusiva. Tanto assim que Ray Mills e outros cientistas conseguem realizar, apesar de tudo, uma carreira universitária. Ademais, é curial afirmar-se que a sociologia norte-americana tem fraca consistência teórica, a qual, aliás, decorre também de fatores socioculturais globais. Enquanto a estrutura capitalista assegurar aos norte-americanos as condições de vida comparativamente altas que desfrutam, a tendência a um esforço de radical teorização do social será neutralizada. O pleno desenvolvimento que atingiram os Estados Unidos não estimulou a formação, no campo das ciências sociais, de concepções dinâmicas. Na presente etapa do processo histórico-social norte-americano há ainda possibilidades de conjurar os principais problemas que afloram a consciência coletiva. Este é um dos motivos por que a sociologia norte-americana é uma disciplina essencialmente descritiva e tautológica, cujos profissionais, na maioria, não estão aplicados num trabalho de elaboração conceitual que ponha em questão a estrutura mesma dos Estados Unidos. A proliferação de estudos e pesquisas que realizam para chegar a conclusões óbvias, como é o caso dos chamados estudos de comunidade, não é fortuita. É uma das maneiras de ocupar considerável mão de obra de pessoas diplomadas pelas universidades que, de outra forma, poderiam aplicar o seu conhecimento para colocar em foco assuntos temerários. Em consequência, é legítimo afirmar que o caráter atual da sociologia norte-americana é historicamente necessário. Só se transformará, qualitativamente, quando a estrutura do país, pelo esgotamento de suas possibilidades, suscitar o aparecimento de problemas cuja resolução demande novo esquema de convivência social. A debilidade teórica e o relativo atraso da sociologia norte-americana são, assim, no presente, estruturais e justificados, do ponto de vista norte-americano. Por todas essas razões, a experiência sociológica desse país, para nós, subsidiária. O pensamento sociológico no Brasil tem sido um fenômeno explicável pelas leis daquilo que Gabriel Tarde chamava de imitação moda. No caso, a assimilação da produção sociológica estrangeira se verifica sob o alcance do efeito de prestígio. O efeito de prestígio é algo análogo ao efeito de demonstração de J.S. Duesenbe, utilizado pelos economistas. O conhecimento dos padrões de vida dos povos desenvolvidos leva todas as classes sociais nos países subdesenvolvidos a pretenderem consumos relativamente altos, que dificultam a acumulação de capital. Nos países periféricos, a propensão a consumir, na escala e modalidade equivalentes às dos países industrializados, dificulta o seu desenvolvimento, pois desestimula a poupança, assumindo caráter predatório. Propõe-se aqui a expressão efeito de prestígio para explicar a vida intelectual das camadas letradas das regiões subdesenvolvidas. Esse efeito se verifica por força de um contato à distância entre as pessoas e os grupos, em que determinados modos de ser e pensar, particulares a um povo, são idealizados, graças ao prestígio desse povo, propagados, como dogmas, aos outros povos. A atitude dos sociólogos que, diante da produção sociológica importada, se comportam como os elegantes e os sobs em face dos figurinos das capitais da moda, também pode ser explicada pela psicologia da coqueterie. Uns e outros, em diferentes graus, é certo, se movimentam no âmbito da consciência ingênua. Ora, o sociólogo genuíno é, exatamente, aquele que, por profissão, é portador do máximo de consciência crítica diante dos fenômenos da convivência humana. Por conseguinte, em um país periférico, o avanço do trabalho sociológico não se deve avaliar pela sua produção de caráter reflexo, mas pela proporção em que se fundamenta na consciência dos fatores infraestruturais que o influenciam. A capacidade de utilizar sociologicamente o conhecimento sociológico é o que caracteriza o especialista de real categoria. O sociólogo apto-date por sistema, sendo desprovido desta capacidade, ilustra um caso de dandismo no domínio da sociologia. Nos países periféricos, a sociologia deixa de ser atrasada na medida em que se liberta do efeito de prestígio e se orienta no sentido de induzir as suas regras do contexto histórico-social em que se integra. Esse tipo de sociologia exige do sociólogo um esforço muito maior que o de mera aquisição de ideias e de informação especializada. Exige a iniciação numa destreza intelectual, numa instância intelectual que pode ser definida com a palavra hábitos, na acepção em que os antigos a empregavam. Com efeito, é preciso distinguir a sociologia em hábito da sociologia em ato, nas acepções filosóficas dos termos.
O que Aristóteles chamava exis e os escolásticos hábitos é uma aptidão inata, ou adquirida pelo treinamento. A cada ciência corresponde um hábitos específico. O físico é menos uma pessoa que tenha tido muitos livros de física do que alguém apto a reagir diante dos fatos, segundo determinadas regras e referências conceituais. Coisa semelhante se dirá de qualquer outro cientista. Dir-se-á também que o mero alfabetizado em sociologia, por mais exaustiva que seja sua informação, não é sociólogo. Distinguindo a arte em hábito da arte em ato, imagina Jacques Maritain, em seu livro Arte Scolastique, um enérgico aprendiz capaz de trabalhar 15 horas por dia na aquisição do conhecimento teórico e das regras de uma arte, mas no qual o hábitus não germina. Este esforço jamais fará dele um artista e não o impedirá de permanecer mais infinitamente afastado da arte do que a criança ou o selvagem portador de um simples dom natural. Redução é precisamente o contrário da repetição. A mera repetição analógica de práticas e estudos contraria a essência da atitude científica, porque perde de vista a particularidade constitutiva de toda a situação histórica. Capítulo 10. Lei da universalidade dos enunciados gerais da ciência. Esta lei pode ser formulada do seguinte modo: a redução sociológica só admite a universalidade da ciência tão somente no domínio dos enunciados gerais. A redução sociológica não implica, de modo algum, negar a universalidade da ciência. Seu propósito é, apenas, levar o cientista a submeter-se à exigência de referir o trabalho científico à comunidade em que vive. A sociologia, como toda ciência, é universal em duplo sentido. Em primeiro lugar porque, no mundo contemporâneo, os povos não estão compartimentados, mas estreitamente relacionados uns com os outros. Assim, em cada momento, o avanço científico obtido em um país tende a propagar-se rapidamente por todos os outros países. Mais do que nunca, a ciência é universal porque resulta de um esforço organizado de especialistas dispersos por toda parte. Em qualquer país, todo verdadeiro homem de ciência está obrigado a manter-se em dia com o estado geral do conhecimento, principalmente no domínio ao qual se dedica. Isto é possível graças aos variados meios de informação que se tornam cada vez mais acessíveis. A ciência é, pois, universal, enquanto patrimônio de aquisições comuns a todos os cientistas do mundo. O estado geral da ciência influi necessariamente no cientista de determinado país, como a elaboração nova de um especialista de determinada nação inevitavelmente terá repercussões universais. Em ciência, não há lugar para o jacobinismo, ninguém pode realizar progresso senão a partir do que foi conquistado pelo esforço universal dos cientistas. Outro sentido é o seguinte: é universal a ciência enquanto todos os que a ela se devotam estão, em determinado momento, em um mesmo círculo semântico, isto é, admitem como válido um mesmo repertório central de enunciados. Assim como Alfred Marshall distinguia, no campo da ciência econômica, um esquema central de raciocínio, ao qual atribuía universalidade elevada e transcendência, assim também podemos admitir no campo da sociologia um elenco central de categorias universais. Não é fácil exprimir esses enunciados gerais, mas os que se dedicam à ciência sabem que existem, constituindo os pressupostos fundamentais da atividade científica. Por exemplo, nenhum sociólogo contesta que os caracteres sociais do homem são adquiridos e não inatos. Há menos de um século, porém, essa afirmação seria contestada. Estava em voga, na antropologia europeia, um conceito errôneo de raça que só recentemente se tornou insustentável. Mediante a leitura de autores como Karl Marx, Comte, Spencer, Georg Simmel, F. Tonis, Max Weber, Max Scheler, Durkheim, Gabriel Tardy, Vilfredo Pareto e outros, nos iniciamos numa instância de enunciados gerais que constituem o núcleo central do raciocínio sociológico. Esse núcleo é apreendido menos pela observação literal e direta do que esses autores pensaram que mediante a percepção de como pensaram o que escreveram. Porque diferentes caminhos pode-se chegar ao núcleo central do raciocínio sociológico, equivalente ao que, no domínio filosófico, Kant chamava de astúcia da razão. Na Crítica da Razão Pura, afirmava Kant que a filosofia jamais pode ser apreendida, salvo historicamente, porquanto, no que concerne à razão, só se pode aprender a filosofar. Também a sociologia, como a filosofia para Kant, é sempre uma ciência possível que não é dada em concreto em parte alguma, mas a qual se chega apenas quando se adquire o hábitus em que essencialmente consiste.
A negação da existência de sociologias nacionais quase sempre se faz em nome de um universalismo equivocado. Quando, em trabalho anterior, o autor afirmou que toda sociologia autêntica assume sempre caráter nacional, levantou-se uma celeuma contra esse ponto de vista. Dois eminentes sociólogos, o professor Roger Bastide e o professor Mário Liss, debateram o assunto e muita coisa relevante escreveram em seus respectivos estudos. A questão, porém, não ficou esclarecida. Em que sentido pode ser nacional a sociologia? O que caracteriza como nacional uma sociologia não é o fato de que os princípios gerais do raciocínio científico variem de nação para nação, mas tão somente a funcionalidade das cogitações dos sociólogos. Do sociólogo pode-se afirmar o que se diz de toda criatura humana, é um ser em situação, um ser historicamente encarnado. Necessariamente terá de apreender os objetos mediante o ponto de vista de sua situação, segundo Gabriel Marcel, daquilo que tem, seu corpo, sua condição social, seu bairro, sua cidade, sua nação, sua profissão, sua época. Dir-se-á. Mas, se o sociólogo é também um ser em situação, por que motivo a sociologia verdadeiramente nacional não tem sido possível no Brasil? Trata-se de que, neste caso, o sociólogo se encontrava numa situação colonial, na qual tudo participa da natureza deste fenômeno social total, que, em essência, consiste na alienação. Tudo é colonial na colônia, observa, com razão, Roland de Corbusier, inclusive a mentalidade dos que nela vivem. Significa dizer, a situação colonial como um todo, e, portanto, a consciência do sociólogo colonial, é essencialmente condicionada por fatores externos e secundariamente por fatores internos. O sociólogo, também ser no mundo, está incluso na referida situação, portanto, não pode superar individualmente, neutralizar o seu determinismo global e conduzir-se como ser do mundo particular em que vive. É necessário que um conjunto de fatores favoráveis venha revelar a heteronomia da vida colonial à consciência dos que dela participam, inclusive o sociólogo, para que se sintam convocados a superá-la, contrapondo-lhe uma conduta comum autodeterminada. Nessas condições, os problemas do mundo particular em que vive o sociólogo tornam-se os seus problemas e o seu pensamento ganha funcionalidade na medida em que está referido à sua comunidade. O que diferencia em nacionais as sociologias é o caráter necessariamente particular de que se revestem os pontos de vista dos sociólogos, tanto quanto sejam significativa e funcionalmente adequados aos problemas da nação em que vivem. Nas estruturas coloniais, onde os fatores intelectuais são em grande margem ociosos, os assuntos se tornam mais ou menos gratuitos, e mais ou menos decorativa a produção de ideias. Nas estruturas nacionais dotadas de capacidade de autodesenvolvimento, o trabalho intelectual, e, portanto, científico, está direta ou indiretamente carregado de funcionalidade, enquanto referido a perguntas concretas. Não se poderá, por outro lado, confundir sociologia nacional com sociologia aplicada. A exigência de funcionalidade não exclui das cogitações do sociólogo as tarefas teóricas. Ao contrário, a teoria sociológica, como a teoria científica em qualquer domínio, só se desenvolve efetivamente quando se funda na prática. É justamente o que o sociólogo mentalmente descolonizado adquire, uma prática social em que fundamenta a sua elaboração teórica. Diversamente do que acontecia na situação colonial, abre-se diante dele a oportunidade de contribuir para o desenvolvimento científico, não apenas como fornecedor de material informativo, mas como criador no plano dos conceitos. Articulando seu pensamento com a prática social, o sociólogo, que deixou de ser mentalmente colonizado, passa de consumidor passivo de ideias importadas a instrumentador e até mesmo a produtor de novas ideias destinadas à exportação. Provavelmente, em breve, será despertada a atenção dos estudiosos para o fato de que temos, hoje, no Brasil, uma teoria sociológica geral mais penetrante e avançada do que a norte-americana, capaz inclusive de envolvê-la e explicá-la. Todavia, a sociologia norte-americana ainda não escreveu as suas cartas persas, não suporta o exame dos fatores infraestruturais que a condicionam. É certo que profissionais isolados realizaram, nos Estados Unidos, um esforço no sentido de proceder à análise radical do pensamento sociológico norte-americano, pondo à mostra os seus pressupostos. Entre eles estão, por exemplo, Uri Mills, Robert S. Lyd, Leslie White, David Bidney, Paul Cevesi e Paul Baran. Apesar destes esforços, porém, a sociologia norte-americana, de modo geral,
carece de consciência crítica de seus suportes objetivos. No Brasil, porém, a sociologia hoje reflete sobre si mesma, pela atitude eminentemente crítica que, dia a dia, nela se aguça, torna-se apta a descobrir os pressupostos dos sistemas sociológicos estrangeiros. Em outras palavras, a sociologia no Brasil encontra-se numa fase de depuração crítica, de purgação da consciência ingênua, a qual ainda caracteriza a sociologia norte-americana. À luz dos padrões de rigor e exigência da nova sociologia brasileira, a sociologia norte-americana padece de baixo nível técnico e científico, pois tende a confundir a dinâmica particular da sociedade dos Estados Unidos com a dinâmica social geral, além de ser disciplina excessivamente especializada, por isso mesmo, exposta a cometer grosseiras simplificações de fenômenos sociais. Além disso, podem os temas de uma sociologia ser nacionais sem que a própria sociologia seja nacional. Tudo depende da postura dos estudiosos, de como veem esses temas. Se um sociólogo brasileiro, ao analisar o nosso processo de desenvolvimento, assume, por exemplo, a postura ordinária do seu colega anglo-saxônico especializado em antropologia cultural, fará o que em outro estudo o autor chamou de sociologia consular, pois tenderá a assumir uma atitude estática, imobilista, diante de nosso contexto. Não é por acaso que todos, absolutamente todos, os sociólogos patrícios que assim procedem são levados a condenar a industrialização no Brasil, o mais eminente deles tendo chegado a preconizar a fidelidade de nosso país à sua vocação agrícola. Em tais condições, vê-se o Brasil de um ponto de vista que se pretende universal, formulado a partir do contexto de nações dominantes, para as quais o quadro mundial, quanto menos alterado for, mais ajustado será a sua ótica. Não se vê o Brasil do ponto de vista particular do projeto de modificar o seu modo de existência histórica, passando de área subdesenvolvida a desenvolvida. Mais uma vez, ocorre a noção proposta de ser do mundo, a qual, para o cientista, define a única postura capaz de tornar a sua produção realmente funcional. É nessa postura que se fundamenta uma sociologia nacional, mais do que propriamente na natureza dos temas. É nessa atitude, a qual já se chamou de empática, não sem felicidade, que se baseia o que há de melhor em nossas letras sociológicas, mesmo no passado, e que está associado aos nomes de Silvio Romero, Euclides da Cunha e Alberto Torres, estudiosos que praticaram a redução sociológica, embora não tenham refletido sobre ela. Capítulo 11. Lei das fases. Esta lei pode ser enunciada nos seguintes termos. À luz da redução sociológica, a razão dos problemas de uma sociedade particular é sempre dada pela fase em que tal sociedade se encontra. A lei das fases pressupõe um estilo de pensar os fenômenos sociais fundamentado no que se pode chamar de razão sociológica. Cada problema ou cada aspecto de determinada sociedade é parte de uma totalidade, em função da qual é compreendido. As ideias de razão histórica em Dilthey, ou de razão vital em Ortega y Gasset, lhes ocorreram porque verificaram a impossibilidade de compreender os fatos sem referi-los à realidade em que se acham integrados, ao mundo histórico ou à vida. Há também uma razão sociológica, isto é, uma referência básica, a partir da qual tudo o que acontece em determinado momento de uma sociedade adquire o seu exato sentido. Tem aqui plena vigência a lei de psicologia da forma segundo a qual o todo antecede as partes. De fato, é impossível a compreensão adequada dos fenômenos mediante o mero conhecimento empírico imediato ou o somatório de percepções diretas. O pensamento em termos de fase vem conjurar as falácias a que conduziu o pensamento linear em termos de causa e efeito. Aquilo que a sociologia do século passado se afiguravam causas ou fatores predominantes nada mais foi do que a acentuação de aspectos temporários de totalidades histórico-sociais, em permanente transformação dialética. A teoria da história e a teoria social foram, pois, levadas a elaborar a categoria de totalidade, descoberta por processos lógicos e empíricos. Em Hegel, com efeito, a totalidade é sobretudo uma categoria lógica, retomada em seguida por Karl Marx. Ambos esses autores procuraram apreender o sentido dos fatos históricos sociais à luz da conexão de fatores de que resultam. Hegel e Marx veem o processo histórico-social como sucessão de épocas, cada uma das quais constituindo totalidade de sentido, presidida por lei estrutural básica, que dá a razão de tudo o que dentro dela acontece. Em Hegel, a descrição da época se faz em termos de ideias genéricas, mais ou menos imprecisos, enquanto em Marx tal descrição já atinge maior grau de concretização.
Em sua fase hegeliana, Marx concebia a época sem impor-se à exigência de sua caracterização propriamente material. Num texto de sua autoria, datado de 1842, escreveu, abre aspas, os filósofos não saem da terra como cogumelos, são frutos de sua época, de seu povo, cujas energias mais sutis, mais preciosas e menos visíveis se exprimem nas ideias filosóficas. O mesmo espírito que constrói os sistemas filosóficos no cérebro dos filósofos, constrói os caminhos de ferro com as mãos dos operários. A filosofia não é exterior ao mundo. Porque toda filosofia verdadeira é a quintessência espiritual de seu tempo, deve vir a época em que a filosofia terá um contato, uma reação recíproca com o mundo real de seu tempo, não só internamente, por seu conteúdo, mas também exteriormente, por suas manifestações. A filosofia cessará então de ser uma oposição de sistema a sistema para tornar-se a filosofia em face do mundo, a filosofia do mundo presente. Fecha aspas, citação de Marx, obra não informada pelo autor. Eis aí um texto que poderia ser subscrito por um contemporâneo de Marx, que, pela primeira vez, propôs, com plena consciência, o tema da razão histórica, Wilhelm Dilthey. Todavia, posteriormente, Marx encaminhou-se para uma caracterização das grandes seções do processo histórico-social em termos mais concretos. Era preciso encontrar a explicação dos períodos da história não mais nas ideias ou numa espécie de espírito antropomorfizado, mas nas condições da vida material. Assim, passou a descrever as etapas do comunismo primitivo, da escravidão, do feudalismo e do capitalismo, reduzindo-as ao que considera como seu respectivo substrato básico, a sua infraestrutura econômica. Cada uma dessas etapas, caracterizada por um meio de produção fundamental e por determinada modalidade de apropriação econômica, é uma totalidade aberta para o futuro, na qual se influenciam reciprocamente as condições não materiais e as materiais, embora estas constituam a anatomia de cada formação histórico-social, assim, em última análise, exerçam papel dominante na causalidade. É clássico o trecho da contribuição à crítica da economia política em que Marx descreve como e por que uma formação econômico-social sucede à outra. Diz ele, abre aspas. Na produção social da própria vida, os homens entram em relações determinadas, necessárias, independentes de suas vontades, relações de produção que correspondem a determinado grau de desenvolvimento de suas forças produtivas materiais. O conjunto dessas relações de produção constitui a estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se eleva uma superestrutura jurídica e política e a qual correspondem formas sociais e determinadas de consciência. O modo de produção da vida material condiciona o processo social, político e intelectual da vida em geral. Não é a consciência dos homens que determina sua existência, é a sua existência social que determina sua consciência. Em certo grau de desenvolvimento, as forças produtivas materiais da sociedade entram em conflito com as condições de produção existentes ou, para empregar o que não é mais do que sua expressão jurídica, com as relações de propriedade nas quais se haviam desenvolvido até então. De formas evolutivas das forças produtivas que eram, essas condições se convertem em obstáculos. É neste momento que surge uma época de revolução social. Fecha aspas. Citação de Marx da contribuição da crítica da economia política. O importante é assinalar que, para Marx, cada etapa, condicionada por sua infraestrutura, tem suas leis específicas, portanto, seus problemas particulares. Sem dúvida, na exposição que mais adiante se fará da lei das fases, ver-se-á o quanto foi importante a contribuição de Marx à elaboração deste estudo. Mas cumpre agora mostrar o processo empírico que levou a sociologia à descoberta da noção de totalidade. Tal foi o processo adotado por Marcel Mauss, etnólogo francês, que cunhou a noção de fenômeno social total, generalizando observações que induzira da análise do potlatch, espécie de comércio entre povos primitivos. O potlatch não é fato que possa ser definido como estritamente econômico, pois reflete as características gerais da sociedade. É, simultaneamente, um fato econômico, jurídico, religioso, estético, militar, político, etc. É um fenômeno social total. Mas não se trata de qualidade especial de um fato da sociedade primitiva. É certo que nesta, em virtude da rudimentaridade da organização social, é relativamente mais fácil perceber a compenetração dos diferentes aspectos da sociedade.
Esta compenetração, no entanto, também se verifica nas sociedades mais complexas, nas quais, porém, é mais difícil de ser percebida. Os fenômenos sociais são, de modo geral, fenômenos totais. O pensamento em termos de fase fundamenta-se na categoria de totalidade. A fase é uma totalidade histórico-social, cujas partes estão dialeticamente relacionadas. A questão do seccionamento do processo histórico-social tem um longo passado e preocupou pensadores como Vico, Turgot, Condorcet, Augusto Comte, Herbert Spencer, L.H. Morgan. A despeito das divergências teóricas entre esses autores, o que há de comum entre eles consiste em que todos entendem que a cada uma das unidades do processo histórico-social corresponde um conjunto de características que só desaparecem pela superveniência de outra unidade à qual corresponderão outras características. Nas palavras de Stuart Mill, é o todo que produz o todo, antes que a parte. Consequente com este modo de pensar, Stuart Mill chega ao ponto de conceber como problema fundamental da ciência social o estudo das leis de acordo com as quais um estágio da sociedade produz o estágio que o sucede e toma o seu lugar. Em nossa época, o antecedente mais próximo nesta ordem de cogitações é Franz Carl Miller-Lire, de 1857 a 1916. Sua contribuição nesse terreno merece ser destacada, principalmente os seus estudos às fases da cultura, 1908, o sentido da vida e a ciência, 1910, e a família, 1912. Esse autor procurou expor de modo sistemático o que chamara de fasiologia. É oportuno transcrever algumas linhas de sua obra Família, em que esclarece o seu método. Diz Miller, início da citação, abre aspas. Até agora tem sido pouco compreendido o método fasiológico, apesar de ser sua ideia tão simples. E alguns o interpretaram falsamente, no sentido de dar importância maior à divisão em fases. Por isso quisera insistir novamente em que essa divisão é só um meio para o fim. O fim é determinar, mediante o confronto das fases, a direção em que se orienta a evolução da cultura. A vantagem do método não está em seccionar o devenir histórico, há muito que se faz isto, mas em captar a linha diretriz. Com o mesmo direito poderia chamar-se, portanto, este procedimento de investigação, método das linhas diretrizes. Fecha aspas, fim da citação de Miller. Em outra parte do seu livro, acrescenta, início da citação, abre aspas. Para a sociologia, a cultura é um processo evolutivo, no qual uma fase sucede à outra. E embora algum elo da cadeia se assemelhe ao precedente, contudo, o movimento não avança caprichosamente, mas obedecendo a uma lei, em direção determinada e determinável. E podemos reconhecer a direção em que se move a cultura se fixarmos, por comparação entre as fases, segundo o método fasiológico, as linhas diretrizes e derivarmos destas a lei da evolução. Fecha aspas, fim da citação de Miller. Karl Mannheim parece ter sido influenciado pela teoria de Miller-Lire, notadamente na concepção que expõe em sua obra O Homem e a Sociedade em Época de Transição, traduzida do alemão em castelhano sob o título Liberdade e Planificação Social. Nesse livro Mannheim organiza o processo histórico-social europeu, no qual distingue as seguintes etapas: a da solidariedade da horda, a da competição individual e a da organização do grupo superindividual ou da planificação. Acentua, a propósito, que a planificação social não é apenas um processo tecnológico, mas um estágio que atingiu atualmente a sociedade humana. E, sendo uma fase, é somente na medida em que aprendermos os seus princípios media que poderemos compreender globalmente o mundo em que vivemos. A definição das fases por meio de linhas diretrizes e de axiomata, ou princípio mídia deixa margem a imprecisões. É certo que tanto Miller-Lire, como Karl Mannheim, chegam em suas obras à determinação concreta de tais princípios configuradores quando focalizam períodos históricos determinados. Consideradas, porém, em tese, afiguram-se muito vagas e abstratas essas noções. Para os efeitos deste estudo exploratório, é necessário equacionar concretamente a questão. Tentar-se-á evitar, portanto, os aspectos abstratos que o tema envolve e procurar uma noção dotada de caráter operativo. Pode-se definir a fase como uma seção do acontecer no nível do que Alfredo Weber chama de sociedade e civilização, isto é, no que diz respeito aos aspectos organizacionais da convivência humana e ao domínio prático da natureza. Estes dois aspectos se compenetram, constituindo o agregado vital, Lebensagregat.
Em outras palavras, a alteração das bases materiais do agregado vital, decorrente da racionalização, em geral, e em particular, do progresso técnico, faz-se necessariamente acompanhar de mudanças sociológicas, expressão com a qual são designadas não só as modificações da estrutura social quanto as de caráter ideológico, jurídico, político e institucional. É claro que a convivência social correspondente a um período histórico de economia baseada no trabalho escravo não pode ser idêntica à prevalecente em outro período, de economia baseada no trabalho livre e assalariado. Os períodos são distintos em seus aspectos material, ideológico, jurídico, político, social, institucional. Ora, é a esses períodos da transformação do agregado vital que se chamam fases. A delimitação das fases é obtida de modo comparativo. Uma sociedade cuja estrutura se fundamenta no latifúndio está comparativamente em fase inferior àquela cuja estrutura se baseia na economia de mercado. A fase não é, portanto, uma categoria lógica, formulada a priori. É caracterizada a posteriori, pela observação empírica de fatos selecionados em diferentes sociedades, e tomando-se uma ou um conjunto delas como termo de comparação. A fase se delineia com bastante clareza quando se consideram longos períodos do acontecer histórico-social. Pode-se atingir avançado grau de precisão quando se confrontam, por exemplo, seções como o Paleolítico, o Neolítico, a Idade dos Metais, ou o comunismo primitivo, o escravismo, o feudalismo e o capitalismo. Os acontecimentos da história, à luz destas categorias, não se apresentam caóticos, mas ordenados, configurados em largas unidades de tempo, dentro das quais os fatos se relacionam coerentemente uns com os outros. A fase é uma categoria que vem atender à exigência de um princípio de coerência na análise dos acontecimentos históricos. Resulta da descoberta de que esses acontecimentos não são fortuitos ou arbitrários, mas ocorrem como se leis estruturais os governassem. E, portanto, induz a perceber que a interferência nos acontecimentos deve fundar-se no conhecimento das linhas diretrizes que lhes dão caráter sistemático. Porque os fatos tendem a compor relações de sistema ou de coerência uns com os outros, só é viável operar em determinada situação as transformações possibilitadas pelo seu âmbito de virtualidades. A lei das fases, contribuindo para formar consciência de que as diferentes seções do acontecer histórico têm limites, define um modo sociológico de pensar. É, sobretudo, expediente de formação metodológica. A importância desta lei como instrumento de redução sociológica não é difícil de perceber. Sob a espécie da fase, o sentido dos acontecimentos se clarifica. Os acontecimentos não podem ser compreendidos senão quando referidos à totalidade, fase, que os transcende e a que são pertinentes. Por isso que não se verificam de modo arbitrário, estão sujeitos às determinações particulares de cada seção do fluxo histórico-social em que transcorrem. Capítulo 12. Critérios de avaliação do desenvolvimento. Cumpre fazer agora algumas indagações sobre os critérios de diferenciação de regiões contemporâneas. Neste terreno surgem imensas dificuldades. No mundo de hoje, as sociedades que atingiram os pontos mais altos de evolução se encontram ou na fase capitalista ou na fase socialista. Em outras mais atrasadas se registra o que W. Pinder chamava de contemporaneidade do não coetâneo, isto é, a simultaneidade de fases. No Brasil encontram-se todas pelas quais a humanidade até agora já passou, desde o comunismo primitivo ao capitalismo de Estado. Um dos méritos de Inácio Rangel em seus estudos consiste em mostrar que não se pode compreender a economia brasileira sem levar em conta a multiplicidade dos seus estratos. Mas não é privilégio do Brasil este fato. Pode-se observá-lo em outras nações, principalmente nas periféricas. Em tais condições, o que importa é encontrar uma base firme para explicar as disparidades de desenvolvimento entre as regiões ou as nações. Na etapa atual da evolução do mundo, em que os traços do Ocidente penetraram em todas as partes do planeta, verifica-se uma tendência crescente, entre todos os povos, para atingir os padrões de vida vigentes nos países líderes desta civilização, os da Europa Ocidental e os Estados Unidos. É a atual uma época de tempo histórico unificado, Jaspers, em que os países dominantes constituem, do ponto de vista material, o alvo a perseguir das regiões mais atrasadas. Nestas condições, as ciências sociais são chamadas a explicar em que consiste o desenvolvimento, procurando mostrar o que nele é primário e o que é secundário. É da maior importância a distinção destes dois aspectos.
No esforço de alcançar um nível mais alto de existência material, as regiões e nações ditas atrasadas devem ser induzidas a instalar dentro delas as condições primárias, isto é, as geradoras do desenvolvimento. Se anteriormente se usava o termo fase para mostrar o caráter sistemático que apresentam os fatos contidos nos períodos da história, internamente articulados, no intuito de caracterizar um modo verdadeiramente sociológico de pensar, agora, uma vez suposta adquirida essa maneira de ver, tomar-se-ão como referência básica de raciocínio os diferentes graus de desenvolvimento das regiões e nações atuais. Esses graus podem ser também chamados de estruturas. Não se deseja, nesta oportunidade, discutir o conceito de estrutura. Considerar-se-á a estrutura, para efeito deste estudo, em sua acepção econômica, isto é, definida basicamente pela distribuição da força de trabalho nos setores de atividade produtiva. Uma estrutura será tanto mais elevada quanto mais força de trabalho liberar das atividades primárias, agropecuária e extração, e transferir para as atividades secundárias, industriais, e terciárias, serviços. O desenvolvimento é uma promoção mediante a qual as regiões e nações passam de uma estrutura a outra superior. Disse que uma região se encontra em desenvolvimento quando, em sua estrutura, estão surgindo os fatores genéticos de outra superior. Da transformação da estrutura atual em outra superior, decorrerá a substituição dos problemas atuais por outros menos grosseiros ou mais refinados. Não há, no domínio da realidade histórico-social, nenhuma idade de ouro, na qual cesse a problematicidade da vida humana. Para todo grau de desenvolvimento, por mais elevado que seja, haverá sempre outro seguinte superior. Atualmente, é um critério empírico comparativo que diferencia as comunidades, regionais ou nacionais, em desenvolvidas e subdesenvolvidas. Estas são assim definidas quando se confronta a sua estrutura econômico-social com a de países que, nas condições atuais do mundo, são considerados, pelo consenso universal, os que proporcionam os mais altos níveis de vida às suas respectivas populações. Eis porque, nas estatísticas internacionais, os índices de avaliação do grau de desenvolvimento das nações são ordinariamente referidos às características dos Estados Unidos, da Suécia, da Inglaterra, da Suíça, do Canadá e ultimamente da Rússia. Considerando os aspectos estritamente econômicos, procurar-se-á formular alguns critérios para a caracterização dos graus de desenvolvimento. A formulação que se vai apresentar não é exaustiva. Apenas refere alguns elementos fundamentais que, tendo em vista os objetivos metodológicos deste estudo, afiguram-se satisfatórios na caracterização das estruturas econômicas. Ademais, nenhum desses critérios vale por si, ou é suficiente para definir uma estrutura, cuja descrição, para ser objetiva, deve mobilizar uma bateria de critérios. Combinados uns com os outros, portanto, corrigindo-se e contrabalançando-se reciprocamente, permitem avaliar o grau de desenvolvimento dos diferentes países. Do ponto de vista econômico, a promoção de uma estrutura consiste no incremento da produtividade que, historicamente, tem resultado da divisão social do trabalho e da substituição da energia humana aplicada na produção pela energia mecânica. Considerando o progresso técnico o aumento da produtividade, seja pela utilização da energia mecânica, pode-se dizer que é esse progresso que promove a melhoria do nível de vida das populações, isto é, o seu bem-estar social. Os povos que apresentam os mais elevados padrões de conforto alcançaram, mediante o progresso técnico, o maior domínio relativo dos determinismos naturais, portanto, o maior grau de desenvolvimento. Decorre do exposto que avaliar tal progresso é avaliar o desenvolvimento. É claro que se poderia, se fosse necessário, avaliar os graus de desenvolvimento pelo montante do excedente de produção e o modo de aplicá-lo. Poderia afirmar-se então, para que haja progresso técnico, em primeiro lugar, é preciso que uma parcela do que produz a população não seja consumida, em segundo, que a parcela poupada seja invertida do modo mais racional, a fim de aumentar o produto do trabalho coletivo. Mas a afirmação seria parcialmente verdadeira. No desenvolvimento há uma causação circular. O excedente de produção e o modo de utilizá-lo determinam o progresso técnico, mas são também por ele determinados. A noção de progresso técnico parece mais indicada para solucionar as questões focalizadas neste estudo. Que critérios podem ser utilizados para distinguir os diferentes graus de desenvolvimento das comunidades? A questão tem sido formulada por mais de um autor. Não há estudo comparativo de regiões que, de um modo ou de outro,
Não utilize referências para avaliar em que medida elas se distanciam ou se aproximam das condições de vida consideradas satisfatórias em dado momento. Antes de propor os critérios cuja adoção parece mais adequada ao propósito deste estudo, serão feitos alguns comentários sobre aqueles que têm sido aplicados por diferentes autores. É bastante conhecida, por exemplo, a classificação dos países capitalistas proposta pelo economista alemão Ernst Wagemann. Num quadro comparativo, Wagemann considera, por assim dizer, 3 graus do capitalismo: o neocapitalismo, abrangendo países que, favorecidos pela importação de equipamentos e capitais, estão ingressando no sistema capitalista; o semicapitalismo, incluindo países nos quais o setor capitalista é de importância restrita, e onde predomina a economia pré-capitalista; o autocapitalismo, englobando velhos e novos países que atingiram a plena forma capitalista de produção como, entre outros, a Grã-Bretanha e os Estados Unidos. Wagemann exclui do capitalismo os países onde predomina a economia natural, da família, da tribo ou da aldeia, nos quais praticamente não ocorre pagamento aos fatores de produção dada a extrema escassez de capitais. No quadro a seguir, Wagemann sintetiza a sua classificação: densidade de população. No autocapitalismo, elevada. No semicapitalismo, elevada. No neocapitalismo, fraca. Consumo de máquinas. No autocapitalismo, elevado. No semicapitalismo, fraco. No neocapitalismo, médio. Transporte. No autocapitalismo, elevado. No semicapitalismo, fraco. No neocapitalismo, elevado. Industrialização. No autocapitalismo, elevada. No semicapitalismo, fraca. No neocapitalismo, média. Comércio exterior per capita. No autocapitalismo, elevado. No semicapitalismo, fraco. No neocapitalismo, muito elevado. São de fato relevantes os aspectos assinalados, mas é evidente o caráter impressionista da classificação. Os critérios de Wagemann não permitem segura gradação dos países. Sua distinção entre neocapitalismo e semicapitalismo é precária, pois em ambos os casos subsistem setores pré-capitalistas. A principal deficiência desta classificação consiste em dar uma ideia por demais simplificada das condições econômicas dos países que, na terminologia do autor, não atingiram o autocapitalismo. Em todos eles, encontram-se em interação diferentes estratos de economia, o que retira a validade de enunciados muito genéricos, tais os que adota Wagemann. Poderiam ser mencionadas ainda uma segunda classificação de Wagemann e outras de tipo semelhante, como a de Boggs e a de Walter Elkin. Mas devem ser postas de lado em vista de seu caráter econômico muito especializado. Mais próximos dos objetivos deste estudo são as sugestões de Alfred Salvi e Claude Levy. Esses autores propõem o que chamam testes do subdesenvolvimento. Alfred Salvi utiliza 10 testes assim discriminados: 1. Forte mortalidade, principalmente mortalidade infantil, vida média baixa, 30 a 40 anos. 2. Forte fecundidade, próxima da fecundidade fisiológica, ou ao menos ausência de limitação de nascimentos. 3. Alimentação insuficiente, inferior a 2.500 calorias e sobretudo fraca em proteínas. 4. Forte proporção de iletrados, frequentemente em torno de 80%. 5. Forte proporção de agricultores ou pescadores. 6. Subemprego por insuficiência de meios de trabalho. 7. Inferioridade social da mulher, ausência de trabalho fora do lar. 8. Trabalho de menores a partir de 10 anos ou mesmo mais cedo. 9. Ausência ou debilidade das classes médias. 10. Regime autoritário, sob diversas formas, ausência de instituições verdadeiramente democráticas. Claude Levy não se afasta muito desta discriminação. Seus testes parecem inspirar-se nos de Alfred Salvi. São os seguintes: 1. Forte mortalidade e principalmente mortalidade infantil. 2. Fecundidade fisiológica no casamento. 3. Higiene rudimentar. 4. Subalimentação, carências diversas. 5. Escasso consumo de energia. 6. Forte proporção de analfabetos. 7. Forte proporção de agricultores. 8. Condição inferior da mulher. 9. Trabalho de menores. 10. Debilidade das classes médias. 11. Vulto das sociedades.
Do ponto de vista da redução sociológica, critérios comparativos como esses, muito generalizados entre especialistas europeus e norte-americanos, conduzem à falsa compreensão do desenvolvimento. Tais testes traduzem um ponto de vista de países hegemônicos por motivos expostos mais adiante. Sem dúvida, em linhas gerais, ao subdesenvolvimento se associam os fenômenos descritos por esses autores. Mas, na perspectiva de um país periférico, é necessário que os critérios comparativos permitam distinguir as causas e os resultados do desenvolvimento, ou, em outras palavras, as condições geradoras do desenvolvimento e seus frutos ou consequências. A falta de consciência desta distinção estimula o erro em que têm incidido as classes dirigentes dos países periféricos e que consiste em tratar com critérios analógicos os problemas econômicos e sociais com que se defrontam. Esta é a matéria central do problema relativo aos critérios comparativos das regiões. Os critérios analógicos têm justificado raciocínio como este: os países adiantados exibem baixas percentagens de analfabetos e reduzidas taxas de mortalidade porque mantêm em funcionamento escolas e serviços de saúde em proporções elevadas. Por conseguinte, os países periféricos devem prover-se de tais facilidades educacionais e sanitárias em análogas proporções. Ora, este raciocínio é falso. Altos níveis de instrução e de saúde são, grosso modo, efeitos, frutos do desenvolvimento. As disponibilidades de recursos das regiões subdesenvolvidas, sem prejuízo de certos imperativos humanos inadiáveis, devem ser aplicadas de modo prioritário no estabelecimento dos fatores promocionais do desenvolvimento. Um princípio fundamental a ser aqui formulado é o seguinte: em determinada região, a qualidade das condições gerais de vida só se eleva na medida em que surgem e operam, na estrutura em que se encontra a população, os fatores promocionais da estrutura superior. Os testes são enumerados por Alfred Salvi e Claude Levy, sem que distingam quais os primários e quais os secundários. Salvi menciona apenas um teste fundamental, o número 5, e Claude Levy, 2, o número 5 e o número 7. Quando os atuais países adiantados, no que se refere à ocupação de mão de obra e ao consumo per capita de energia, estavam na situação em que hoje se encontram os países periféricos, apresentavam o mesmo repertório de males sociais, por exemplo, alta mortalidade, pequena duração média de vida, baixo nível de instrução. É necessário, portanto, tratar o problema dos critérios comparativos do desenvolvimento tendo em vista a sua essencialidade. Esse tratamento pode ser feito em diferentes níveis de generalidade. Fique, porém, mais uma vez claro que o presente estudo é de natureza metodológica. Propõe-se, aqui, um método. Cada problema concreto a ser examinado exigirá a pormenorização que lhe for adequada. Nesta oportunidade, permanecendo no âmbito exploratório deste trabalho, adota-se a noção de progresso técnico, tal como foi entendida, como a referência central para a comparação das estruturas econômicas. Ora, pode-se avaliar o progresso técnico, por conseguinte, as estruturas econômicas das regiões, mediante os seguintes critérios: 1. Distribuição da mão de obra pelos ramos da atividade produtiva. 2. Renda nacional per capita. 3. Consumo per capita de energia. 4. Urbanização. 5. Produção industrial. Distribuição da mão de obra pelos ramos da atividade econômica. Essa é referência clássica para a avaliação das estruturas econômicas dos diferentes países e regiões. O desenvolvimento implica necessariamente deslocamento de mão de obra do setor primário, agropecuária e extração, para o setor secundário, indústria, e o terciário, serviços. Esse fenômeno é perfeitamente explicável. Verifica-se sempre que há desenvolvimento. Uma das primeiras formas de divisão social do trabalho é a diferenciação dos tipos de atividade entre o campo e a cidade. No feudo medieval e no latifúndio da época tardia de países periféricos, o incremento da produtividade pela divisão social do trabalho induz a agricultura a especializar-se, portanto, força o campo a transferir para o meio urbano muitas de suas atividades produtivas. Com a utilização econômica da energia mecânica, ou seja, a industrialização, essa transferência se intensifica. A industrialização tem efeitos positivos sobre a agricultura, impulsionando-a também a elevar seu nível de produtividade. Mas a inelasticidade do consumo de produtos agrícolas impede que permaneçam estáveis as proporções em que se distribui a mão de obra pelos ramos de atividade econômica.
O progresso técnico de uma região permite que um número cada vez menor de pessoas ocupadas na agricultura seja suficiente para satisfazer a demanda da população. No confronto de situações internacionais e interregionais, assim, utilizada com muito proveito esta referência. As disparidades de desenvolvimento entre as diversas nações e regiões se refletem em suas respectivas estatísticas ocupacionais. Pode-se ilustrar o exposto com os dados transcritos na página seguinte. Percentagem da mão de obra ocupada na agricultura em vários países. Estados Unidos, 1950, 11,6%. Canadá, 1952, 18,7%. Itália, 1951, 34,9%. Dinamarca, 1952, 19%. Holanda, 1950, 24,6%. Inglaterra, 1952, 4,5%. Áustria, 1951, 18,7%. Japão, 1952, 32,6%. Chile, 1948, 36%. Austrália, 1950, 16,8%. Nova Zelândia, 1947, 20,1%. Brasil, 1950, 57,3%. Fonte: Colin Clark, The Conditions of Economic Progress, 1957. Renda nacional per capita. Isoladamente, como já foi observado, qualquer dos critérios poderá levar a erro. Este, principalmente. É necessário, pois, combiná-lo com outras referências para que se possa avaliar mais adequadamente determinada situação. É claro que a qualidade de uma estrutura econômico-social se exprimirá proporcionalmente na grandeza deste índice. De modo geral, os países mais desenvolvidos são aqueles que asseguram alta renda per capita aos seus cidadãos. Em alguns casos concretos, porém, o enunciado não constitui regra sem exceção. Pode acontecer, por exemplo, que a renda de uma nação seja substancialmente derivada de um produto extrativo, como acontece com o petróleo da Venezuela. Trata-se de um produto que se encontra, dir-se-ia, pronto na natureza ou de cuja elaboração não participa considerável número de pessoas. A renda nacional per capita, em tais circunstâncias, pode ser alta, mas isto não traduz grande desenvolvimento, pois a base industrial daquele país é relativamente débil, em comparação com a de países como o Brasil, dotado de mais sólida e diferenciada infraestrutura, embora de renda nacional per capita menor. Além disso, o cálculo da renda de um país nem sempre é de exatidão satisfatória. Nos países mais adiantados, nas condições atuais do mundo, a produção é quase integralmente comercializada, ou seja, entra no circuito monetário, o que permite a sua contabilização pelos órgãos técnicos. Em tais condições, o aparelho estatístico consegue registrar toda a produção, portanto, o cálculo da renda se aproxima bastante da exatidão. Diversamente, nas regiões subdesenvolvidas encontram-se grandes contingentes demográficos que praticam largamente o autoconsumo da produção. Pesquisa realizada em 1952, no Brasil, em municípios tipicamente rurais, registrou famílias de pequenos agricultores nas quais o autoconsumo era bastante alto. Uma ideia da variação quantitativa do autoconsumo propicia os informes contidos na tabela abaixo transcrita, que se refere a apenas 7 dos 29 municípios tipicamente rurais estudados pela Pesquisa Nacional de Padrão de Vida, em 1952. Autoconsumo da produção em alguns municípios brasileiros, ano agrícola de 1951 a 1952. Município de Bezerros, Pernambuco. Destinado ao mercado um total de 5.355, com valor ao mercado 3.275 cruzeiros, representando 61,15% do consumo, enquanto foi destinado ao consumo próprio 2.080 cruzeiros, representando 38,84% do consumo. Município de Juazeiro, Bahia. Destinado ao mercado um total 37.922, com valor ao mercado 31.385 cruzeiros, representando 82,76% do consumo, enquanto foi destinado ao consumo próprio 6.537, representando 17,23% do consumo.
São Mateus, Espírito Santo. Destinado ao mercado um total 42.857, com valor ao mercado 22.672 cruzeiros, representando 52,90% do consumo, enquanto foi destinado ao consumo próprio 20.185, representando 47,09% do consumo. Itapetininga, São Paulo. Destinado ao mercado um total 29.140, com valor ao mercado 12.260 cruzeiros, representando 42,07% do consumo, enquanto foi destinado ao consumo próprio 16.880, representando 57,92% do consumo. Registro, São Paulo. Destinado ao mercado um total 93.240, com valor ao mercado 80.570 cruzeiros, representando 86,41% do consumo, enquanto foi destinado ao consumo próprio 12.670, representando 13,58% do consumo. Guaratinguetá, São Paulo. Destinado ao mercado um total 53.476, com valor ao mercado 27.780 cruzeiros, representando 51,94% do consumo, enquanto foi destinado ao consumo próprio 25.696, representando 48,05% do consumo. Tubarão, Santa Catarina. Destinado ao mercado um total 25.890, com valor ao mercado 19.740 cruzeiros, representando 76,24% do consumo, enquanto foi destinado ao consumo próprio 6.150, representando 23,75% do consumo. Fonte: Pesquisa Nacional de Padrão de Vida, 1952. Os resultados dos restantes municípios foram apurados, mas infelizmente até a presente data não tiveram divulgação. Em alguns desses restantes municípios, o autoconsumo da produção alcança cerca de 70%. Renda nacional per capita em vários países em dólares dos Estados Unidos, 1949. Estados Unidos, 1.453 dólares. Canadá, 870 dólares. Itália, 235 dólares. Dinamarca, 689 dólares. Holanda, 502 dólares. Inglaterra, 773 dólares. Áustria, 216 dólares. Japão, 100 dólares. Chile, 188 dólares. Austrália, 679 dólares. Nova Zelândia, 856 dólares. Brasil, 112 dólares. Fonte: W.S. Wojcicki e I.S. Wojcicki, World Population and Production, Trends and Outlook, Nova York, 1953. Tal fato se verifica em todos os países de estrutura predominantemente primária. Dadas essas circunstâncias, é fácil compreender o grau de inexatidão dos cálculos da renda nacional nos países agrários. Necessariamente, subavaliam o produto nacional. Com essas ressalvas, entretanto, o índice em apreço é útil para efeito de comparação internacional e interregional. A comparação dos dados existentes sobre a renda nacional per capita coloca o Brasil dentro da faixa em que naturalmente se incluem os países de desenvolvimento econômico relativamente baixo. Consumo de energia per capita. Esta referência é fundamental. Nada é mais indicativo do grau de desenvolvimento em que se encontra uma nação ou região do que o seu consumo per capita de energia. O desenvolvimento é tanto maior quanto mais o homem consegue pôr a seu serviço as forças naturais. Pela utilização destas, diminui-se o quantum de força humana aplicada no trabalho pesado. É evidente que as populações que não se habilitaram a uma alta utilização da energia mecânica contam com poucas disponibilidades para produzir os bens de que necessitam. Para liberar-se da servidão às necessidades elementares, as populações têm de recorrer a processos que aumentem a taxa de produtividade do trabalho, entre as quais a divisão racional das tarefas, a utilização racional de recursos, nas condições atuais do mundo, notadamente o emprego crescente de energia mecânica. A luta dos povos pela melhoria de suas condições de vida é, em grande parte, uma luta pela utilização de recursos energéticos, petróleo, eletricidade, carvão, energia nuclear. É o alto potencial energético dos países mais adiantado que possibilita seus níveis de civilização e não o contrário.
Trata-se de um dos fatos primários do desenvolvimento. As disparidades atuais de civilização entre os países se exprimem, assim, como disparidades de seus respectivos consumos per capita de energia. Indiretamente, pode ser avaliado o potencial energético dos diversos países pelo nível de produtividade expresso em seus índices de mão de obra, de renda nacional e urbanização. Cabe observar que nas regiões e nos países subdesenvolvidos é muito elevada a cota da energia muscular. Os dados a seguir transcritos mostram a variação do consumo per capita de energia em diferentes países, avaliado em libras de carvão. Dados do consumo per capita de energia equivalente em carvão, em libras, 1948. Estados Unidos, 13.310 libras. Canadá, 10.740 libras. Dinamarca, 3.940 libras. Holanda, 4.930 libras. Itália, 1.370 libras. Inglaterra, 9.600. Áustria, 2.310. Japão, 2.340. Chile, 3.790. Austrália, 5.440. Nova Zelândia, 4.510. Brasil, 680. Fonte: W.S. Wojcicki e I.S. Wojcicki, World Population and Production, Trend and Outlook, Nova York, 1953. Urbanização. Esta é também uma referência relevante para a caracterização das desigualdades de desenvolvimento entre os diferentes países. É certo que vulgarmente o fato urbano é mal compreendido. Tende-se a apreciá-lo em termos de julgamento de valor, extrapolando para a realidade urbana pontos de vista que não lhe correspondem. A urbanização, realmente, subverte estilos de vida típicos e habituais em contextos de base agrária. Mas cria outros estilos de vida. A urbanização só pode parecer um mal àqueles que não admitem a variação histórica das modalidades de existência humana. Do ponto de vista técnico-sociológico, porém, é um fenômeno historicamente positivo, nas condições do mundo, até agora dominantes. O desenvolvimento de uma comunidade nacional determina a migração de pessoas do campo para as cidades, portanto, a formação e a expansão de centros urbanos. Os economistas diriam que as indústrias e os serviços não podem ser instalados senão quando garantidas condições mínimas de economias externas. E quem diz economias externas diz concentração de coisas e pessoas. A validade desse raciocínio é demonstrada pela evolução demográfica dos Estados Unidos, como, de resto, também de qualquer outro país que tenha passado por idêntica transformação econômica. Com efeito, em 1790 a população urbana nos Estados Unidos representava apenas 5,1% da população total. Essa percentagem sobe para 6% em 1800, para 7,3% em 1810, para 8,8% em 1830, para 10,8% em 1840, para 15,3% em 1850, para 19,8% em 1860. Para 25,7% em 1870, para 28,2% em 1880, para 35,4% em 1890, para 39,7% em 1900, para 45,7% em 1910, para 51,2% em 1920, para 56,2% em 1930. Para 56,5% em 1940 e para 57,4% em 1950. O estado atual da urbanização nos vários países pode ser apreciado no seguinte quadro: percentagem da população urbana em diferentes países. Estados Unidos, 1950, 57%. Canadá, 1951, 62%. Itália, 1936, 45%. Dinamarca, 1950, 67%. Holanda, 1947, 55%. Inglaterra, 1951, 82%. Áustria, 1951, 50%. Japão, 1950, 38%. Chile, 1940, 52%. Austrália, 1947, 69%. Nova Zelândia, 1951, 61%.
Brasil, 1950, 36%. Fonte: Anuário Demográfico das Nações Unidas, 1952. Produção industrial. Decorre dos critérios anteriores que a produção industrial é também referência essencial para a caracterização das estruturas econômicas. Em trabalho anterior, o autor chamou a industrialização de processo civilizatório. Com efeito, do ponto de vista sociológico, é uma forma superior de equilíbrio entre a sociedade e a natureza. Em seu estado pré-industrial, as comunidades estão muito expostas aos impactos do meio natural e assim suas condições de vida, quando não se verificam no nível vegetativo, mal se elevam acima desse nível. Pela industrialização, libertam-se as comunidades dessa dependência e se tornam mais ricas e variadas as suas modalidades de existência. A indústria é um modo de fazer as coisas, consequentemente, de ser, superior ao dominante na fase agrária, em que o homem se encontra em estado quase natural. Note-se que ao falar em industrialização não se está desprezando a agricultura, a qual só eleva sua produtividade quando, pelo aumento de suas inversões, se integra no sistema capitalista de produção. Não tem, pois, sentido a polaridade que habitualmente se costuma afirmar entre agricultura e indústria. Quando um país entra em fase de industrialização, os efeitos desta sobre a agricultura são positivos do ponto de vista econômico e sociológico. E esses benefícios se traduzem em maior rentabilidade do trabalho agrícola, diminuição dos custos da produção e melhoria geral das condições de vida dos agricultores, não só pelo aumento de seu poder aquisitivo como pela diferenciação de seus hábitos de consumo. Os países mais desenvolvidos são aqueles em que o modo industrial de produção e de existência mais se difundem. Em sentido lato, o industrialismo é um estilo de existência, caracterizado por especial relação entre o homem e a natureza. Nas nações pouco industrializadas, a relação entre o homem e o meio natural é predominantemente direta, isto é, ainda não mediatizada pela tecnologia. O nível de industrialização, em sentido lato, não é pois dado apenas pelos caracteres do setor industrial, em acepção restrita. É dado pelo caráter geral, altamente produtivo, da força de trabalho disponível. É, por exemplo, a avançada industrialização que permite elevada produtividade da agricultura e o desenvolvimento do setor terciário da economia. Nos informes abaixo discriminados, pode-se verificar esta observação. De modo geral, nos países mais desenvolvidos, tende a decrescer percentualmente a cota da agricultura na renda nacional. Alguns caracteres da agricultura e da indústria em vários países. Estados Unidos, 1950. A agricultura representa 8,4% da renda nacional, representando 11,6% da mão de obra da economia do país. A indústria, 32% da renda nacional, 29,2% da mão de obra da economia do país. Canadá, 1952. A agricultura representa 16,2% da renda nacional, representando 18,7% da mão de obra da economia do país. A indústria representa 30,3% da renda nacional, 21,4% da mão de obra da economia do país. Itália, 1951. A agricultura representa 32,1% da renda nacional, representando 34,9% da mão de obra da economia do país. A indústria representa 32,9% da renda nacional, 35% da mão de obra da economia do país. Dinamarca, 1952. A agricultura representa 25,9% da renda nacional, representando 19% da mão de obra da economia do país. A indústria representa 27,9% da renda nacional, 17,5% da mão de obra da economia do país. Holanda, 1950. A agricultura representa 17,1% da renda nacional, representando 24,6% da mão de obra da economia do país. A indústria representa 32,5% da renda nacional, 24,6% da mão de obra da economia do país. Inglaterra, 1952. A agricultura representa 5,7% da renda nacional, representando 4,5% da mão de obra da economia do país. A indústria representa 39,2% da renda nacional, 39,5% da mão de obra da economia do país.
Áustria, 1951. A agricultura representa 18,2% da renda nacional, representando 18,7% da mão de obra da economia do país. A indústria representa 42,4% da renda nacional, 36,0% da mão de obra da economia do país. Japão, 1952. A agricultura representa 25,4% da renda nacional, representando 32,6% da mão de obra da economia do país. A indústria representa 21,8% da renda nacional, 21,8% da mão de obra da economia do país. Chile, 1948. A agricultura representa 18% da renda nacional, representando 36% da mão de obra da economia do país. A indústria representa 33% da renda nacional, 21% da mão de obra da economia do país. Austrália, 1950. A agricultura representa 25,5% da renda nacional, representando 16,8% da mão de obra da economia do país. A indústria representa 22,2% da renda nacional, 28% da mão de obra da economia do país. Nova Zelândia, 1947. A agricultura representa 17,1% da renda nacional, representando 20% da mão de obra da economia do país. A indústria representa 24% da renda nacional, 23,6% da mão de obra da economia do país. Brasil, 1950. A agricultura representa 29% da renda nacional, representando 57,3% da mão de obra da economia do país. A indústria representa 22,1% da renda nacional, 13,2% da mão de obra da economia do país. Fonte: Colin Clark, The Conditions of Economic Progress, 1957. Guerreiro Ramos. A redução sociológica.